Olá, pessoal. Hoje, no Dia do Goleiro, a gente escolheu o senhor Roberto Costa para representar o Atlético. Tudo bem, senhor Roberto? Tudo bem, Luana? Prazer imenso poder falar com você novamente. Estamos à disposição para a gente contar um pouquinho da nossa carreira. O senhor Roberto foi bicampeão paranaense com o Atlético, atuou por 3 vezes, né? Foram 3 passagens no Atlético na década de 70 e também na década de 80. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira para nós. A minha carreira iniciou em Santos, né? Eu sou natural de Santos, iniciou no Santos Futebol Clube no ano de 72, final de 72, início de 73. Fiquei até 86 no Santos Futebol Clube, me profissionalizei. Aí peguei o passe em 86, fui para o Criciúma, Comerciário, que hoje é o Criciúma, né, Esporte Clube da cidade de... Em 78, no início do ano, eu vim para o Atlético Paranaense, onde fiquei até 83, até agosto de 83. Depois me transferindo para o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, de 83 a 85. Depois tive uma passagem para o Inter de Porto Alegre, América de São José do Rio Preto. Voltei para o Atlético em agosto de 86 e início de 88 saí para o interior de São Paulo e tive passagem pelo interior de Minas, por Brasília, e depois, em 1990, encerrei minha carreira de profissional. E sua grande passagem mesmo pelo Atlético foi em 82 e 83, né? Que o senhor conquistou o bicampeonato paranaense. Isso, 82, 83, 82, depois de 10 anos, né, que o Atlético não era campeão, que a última vez que tinha sido em 1970. Conseguimos conquistar o campeonato. O campeonato era de 3 turnos, nós ganhamos 2 turnos direto, ficamos 26 jogos invictos, né, dois turnos inteiros invictos. E sagrando campeão no terceiro turno, no jogo final do terceiro turno, ganhando os 3 turnos direto, não havendo nem quadrangular final. Fomos campeão. Em 83 comecei disputando o campeonato, saindo no final do primeiro turno, me transferindo para o Vasco, mas disputei o campeonato, também me considero como campeão, bicampeão pelo Atlético. E 83 também foi um grande campeonato do Atlético também no Brasileiro, né? O Atlético foi terceiro colocado, né? E pelo que estava fazendo a minha pesquisa, né? O senhor era o goleiro daquele emblemático, né? Jogo que até hoje é o recorde do futebol paranaense, né? Mais de 65 mil pessoas no Couto. Em 82 terminou o Campeonato Paranaense, terminou meu contrato. Em 83 houve uma certa divergência na hora da renovação. E quando começou o Campeonato Brasileiro, eu não estava jogando. Estava jogando o Rafael. E se não me falha a memória, era um grupo de 4, né? No último jogo do turno, o Atlético necessitava de um empate, jogando em casa contra o Campo Grande. O Rafael estava jogando, eu fui para o banco, porque eu já tinha assinado o renovado contrato. Fui para o banco, o Rafael se machucou e eu entrei nesse jogo. Aí nós empatamos 1-1. Eu ainda saí considerado como o melhor jogador em campo e o Atlético classificou. Aí foi aquela campanha onde nós chegamos até nos classificamos em todas as fases de quadrangulares, né, que tinha, de grupos de 4. Quando foi para as oitavas, que eram os mata-mata, nas oitavas nós pegamos a equipe do São Paulo, ganhamos 2 jogos, ganhamos em Curitiba de 2-1 e em São Paulo de 1-0, e fomos à semifinal contra o Flamengo, onde no primeiro jogo nossa equipe também estava meio desfalcada, acho que o Assis não pôde jogar, teve 2 jogadores que não puderam jogar, e aí a equipe perdeu de 3-0, ainda um pênalti meio mandrake no terceiro gol, e viemos a Curitiba, onde, como você comentou, né, houve um recorde de público, né? Uns falam 65, outros, com todos os não pagantes, deu mais de 72 mil pessoas, onde o Atlético conseguiu uma vitória de 2-0 e, infelizmente, não conseguiu a classificação, faltando um gol só. Mas a campanha que o Atlético fez, ali começou, na minha opinião, começou ao Atlético, né, ser notado, ser conhecido no futebol brasileiro.
E 83 também foi um ano muito marcante para o senhor, né? O senhor conquistou aí a bola de ouro, né, da revista Placar. O senhor foi 2 vezes bola de ouro, né? 83 e 84. Isso, em 83, defendendo o Atlético, não tendo jogado todos os jogos, né? Como eu falei, praticamente fiquei 7 jogos sem jogar, né? Na primeira fase do grupo de 4, não fiquei sem jogar. E quando entrei mesmo, jogando menos jogos, mas alcançando a média, né? Que na época da revista Placar você tinha que ter com jogos atuados, né, como titular, eu consegui a melhor média entre todos os jogadores numa seleção onde jogadores naquela época existiam grandes craques, né? Tanto é que você vê a equipe do Flamengo, a equipe do Atlético Mineiro, a equipe de São Paulo, equipe de grandes equipes com craques, né? Que foi praticamente aquela seleção de 82. Todos esses jogadores jogados ainda estavam todos eles no futebol brasileiro, saindo somente depois desse campeonato brasileiro, a maioria dos jogadores, todos eles, estando se transferindo para a Europa, e eu consegui ser eleito melhor jogador, tendo a melhor média entre todos. Isso daí foi gratificante. Eu sou muito grato ao Atlético, né, pela oportunidade que me deu de poder aparecer também para o futebol brasileiro, para o cenário do futebol brasileiro, e pelas oportunidades que tive aí no Atlético. Até hoje a gente tem uma gratidão e um amor muito grande por essa equipe. E falando de Atlético, né, o que o senhor lembra que o senhor pode contar aí de história, de casos marcantes mesmo daquela época que o senhor viveu? Esse jogo, principalmente esse jogo contra o São Paulo, né, lá no Morumbi, onde nós havíamos ganho de 1-0, ganho 2-1 em São Paulo, e nós jogamos na quarta-feira e o jogo em São Paulo iria ser no sábado. Na saída da equipe, indo para São Paulo, no avião, todos os jornais paulistas dando como certa a classificação do São Paulo, né? Que somente bastava uma vitória simples e com certeza o São Paulo iria classificar. Isso daí foi um dos motivos que o nosso técnico na época, que era o saudoso Seu Hélio, né? Seu Hélio Alves, era o treinador nessa época, pegou todos os jornais pegou todos os jornais e na pressão nossa ele mostrou esses jornais. Daí motivou-nos cada vez mais, aonde nós conseguimos nos impor e conseguimos a vitória, e ali também foi uma das maiores partidas que eu tenho marcado, né? Guardado no jogo contra o São Paulo, que foi foi com certeza a maior partida que eu fiz até hoje, também nos jogos contra o Flamengo, foram grandes partidas que eu tive, mas aquela com o São Paulo foi muito marcante. Legal. E o senhor também teve uma passagem pela seleção, né? O senhor já não estava mais aqui no Atlético, mas também foi marcante, né, para a sua carreira. Isso, aí em 83, agosto de 83, eu me transferi para o Vasco da Gama. Na época que vieram 2 ou 3 jogadores do Vasco na troca pelo meu passe. E aí 83, aí no Vasco, 84 houve uma mudança também muito grande no Vasco, né? Com a vinda do técnico Edu, que é o irmão do Zico, como técnico do Vasco em 84. A mesma coisa que aconteceu no Atlético aconteceu no Vasco, que aí na época tinha o Acácio, que também era um outro grande goleiro de seleção brasileira também no Vasco. Ele começou jogando o Campeonato Brasileiro e eu tive a oportunidade, depois acho que num jogo da primeira fase ainda contra o São Paulo, após esse jogo eu entrei, o Edu me colocou, dando confiança a mim, e nós fomos até a final do Campeonato Brasileiro também, onde perdemos a final para o Fluminense. E nesse ano também a mesma coisa aconteceu, e eu fui considerado o melhor jogador do Brasil, de novo, tendo conquistado a bola de ouro também como melhor goleiro. É um prêmio gratificante para a gente, né? E a gente sabe, somente 2 jogadores que são bicampeões, né? Dessa bola de ouro aí, bola de prata da revista Placar, que é, se não me falha a memória, o Falcão, que é 77, 78, ou 78, 79, e eu 83 e 84. E eu sou o único goleiro que tem 2 bolas de ouro. Tem vários outros goleiros, grandes goleiros do futebol brasileiro também, como Tafarel, Dida, Rogério Ceni,
vários outros que têm uma bola de ouro. E eu sou o único goleiro que tem uma bola de ouro. Duas, né? E nesse mesmo ano de 84, o Edu foi chamado para ser o técnico da seleção brasileira, numa renovação que ele iria fazer. E nós tivemos o prazer de também ser convocado e representar a seleção brasileira em 3 amistosos. Eu eu tenho certeza que o maior sonho, né, que desde criança a gente teve, era jogar num time grande, você jogar num time grande e poder vestir e defender a seleção brasileira. Infelizmente, não é uma decepção, porque eu não me decepcionei em nada do que eu fiz no futebol, de não ter disputado uma Copa do Mundo, mas eu acho que ter jogados por times grandes, como eu tive o prazer e a oportunidade de jogar durante a minha carreira e poder ter vestido a camisa da seleção brasileira, para mim foi de muito, muito grato e agradecido a Deus pelas oportunidades que me deu. E falando um pouco, né, da posição goleiro mesmo, né? É uma posição aí que é um pouco ingrata, né? A torcida acaba pegando no pé quando erra, mas também quando é um grande goleiro, que nem foi o senhor, se torna ídolo, né? Como que o senhor escolheu mesmo ser goleiro? Desde pequeno o senhor sempre jogou na meta, sempre teve essa paixão? O meu pai foi goleiro de futebol amador em Santos, né? E eu, desde criança, sou apaixonado pelo futebol. Eu acompanhava-o sempre nos jogos, ele era goleiro. Em casa, nós, na época de criança, já morava numa casa grande e tinha uma parede grande, e aí de criança era chutar a bola na parede e ficar segurando. Aí eu mesmo, sozinho, fazia defesa e falando o nome dos goleiros antigos daquela época, bem antigos, né? Que eu sou de 54, lá para o ano de 62, 63, já desde pequeno já fazia essas bate-bola. E aí, com 15 anos, eu teve um jogo do time que meu pai jogava e não tinha um goleiro para jogar no segundo quadro lá, e eu, com 15 anos, comecei a jogar no gol. Aí fui jogar de goleiro. Aí, nesse ano, aí, com 15 para 16 anos, eu comecei a trabalhar no banco também, no Citibank, e aí, nessa época, com 15 para 16 anos, no campeonato dos bancários que tinha, eu jogava na linha. Às vezes jogava futebol de salão, jogava no gol, futebol de campo, jogava na linha. Aos 6 da tarde, nós tínhamos em Santos aquele campeonato da Federação Paulista de Futebol de Praia, que no segundo quadro eu jogava na linha, e quando era primeiro quadro precisava, eu jogava no gol. E no domingo de manhã eu jogava futebol amador em Santos, com 16 anos, já jogando campeonato amador no gol. E aí fiquei. Aí fui fazer um teste no Santos com 16 anos, só que esse teste que eu fui fazer no Santos foi como jogador de linha, como meio campo. Não fui aprovado. Aí eu falei, deixa eu trabalhar e ficar jogando meu futebol sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, tudo, e domingo à tarde ainda reunia os amigos do bairro, né, para ir para a praia para jogar bola também. E aí, com 18 anos, de tanto pessoal, o amigo nosso, de insistir, né, não, vamos no Santos fazer um teste de goleiro, vamos no Santos fazer um teste de goleiro. Lembro até hoje, foi dia 3 ou 4 de novembro, né? Aí fui fazer um teste no Santos, com eles conseguiram arrumar, esse amigo meu, que era até um motorista de táxi, conseguiu arrumar para mim fazer um teste no Santos como goleiro, que o treinador era o seu Chico Formiga, saudoso Chico Formiga também. E fui fazer esse teste como goleiro, com 15 minutos de treinamento. Ele já me chamou do lado, me pediu para sair, para mim ir para casa, arrumar os documentos, levar no Santos, que eles iriam me inscrever já para mim ser goleiro das categorias, na época era o Juvenil A, que era de 18 a 20 anos. E aí foi aí que eu comecei no gol, comecei tarde, né? E naquela época ainda nós não tínhamos treinador de goleiro, não tinha nada, era um dom, e eu acho que da minha época de criança, de eu treinar, de chutar na parede e ficar segurando, isso daí me ajudou muito para mim poder, logo no primeiro teste, ser aprovado, mas apesar de ter sido um tempo muito muito grande, já com 18 para 19 anos. Não é que nem hoje, que hoje, para você ser um atleta, tudo, você já tem com 14, 12, 13 anos que você já tem que
porque dificilmente um atleta com 18, 19 anos vai ter uma oportunidade num grande clube. E até o senhor falou que jogava na linha também, né? Hoje uma das exigências para ser goleiro também é ter habilidade com os pés, né? A gente vê aí o Neuer, vê o próprio Everton, né? Aqui no Brasil. Como que você vê essa mudança aí, né? Na posição goleiro mesmo, né? Tendo que ter essa habilidade também com os pés. Eu acho bastante utilidade, principalmente pelo sistema de jogo hoje, né? Que praticamente os clubes jogam muito adiantado, com marcação alta. Ter um goleiro que tem uma certa habilidade para ser tipo um líbero, principalmente quando a equipe está atacando, e sendo uma opção de desafogo numa pressão da equipe adversária, isso tem que ter. E eu, graças a Deus, eu mesmo naquela época que você poderia pegar com a mão, colocar ela no chão, pegar novamente, não é que nem hoje que você só pode pegar uma vez só. Eu, naquela época, eu já tinha uma habilidade, sempre gostava de jogar com o pé, sempre era um desafogo dos atletas para trocar, para mim poder, o pé poder jogar. Isso daí nunca foi problema para mim. Mas eu acho que é interessante. Só que muitos goleiros abusam, né? Se acham que são muito habilidosos e querem fazer uma gracinha, e muitos deles a gente vê aí se complicar. Mas sendo sério, jogando sério, na hora que tem que dominar e tocar assim, na hora que tiver um aperto, dar um chutão, não ter medo, aí é importante a presença do goleiro como um líbero. E falando um pouquinho do Atlético, né? O Atlético sempre foi uma vitrine de goleiros, né? Desde Caju até o Santos agora, né? Como que você vê essa posição sempre tendo jogadores marcantes? O Atlético sempre teve, né? Principalmente o maior de todos, né? Que é o Caju, né? O seu Alfredo Gotardi. Tivemos Picasso, né? Na década de 70, que foi o goleiro que foi campeão paranaense em 70. Aí teve a minha presença na década de 80, do Rafael. Aí tivemos o próprio Altevir, que é um grande goleiro também, que teve uma passagem muito grande pelo Atlético. Tivemos a passagem do Everton recentemente também, e agora do Santos, né? Tivemos o Flávio, que foi campeão brasileiro, né, com o Atlético Paranaense. Quer dizer, o Atlético é um celeiro onde teve grandes goleiros. É importante isso, e hoje está muito bem servido. Para mim, os dois melhores goleiros na atualidade no Brasil é o Everton e o Santos. E até na base mesmo, né? O Santos veio da base e o próprio Bento, agora que surgiu, né? Jogou aí na Libertadores e foi super bem, né? Foi muito bem. E teve o Neto também ainda, né? O Atlético teve o Neto, teve pouco tempo no Atlético como goleiro titular, mas joga hoje na Europa. Teve o Diego também, uma época que veio assim, não falha a memória de Juventude, que teve um ano maravilhoso no Atlético. 2004. O Atlético sempre foi muito bem servido como goleiro. E o senhor até comentou, né, que o Caju aí é o maior, o senhor considera ele mesmo como o melhor da história do Atlético? Sem dúvida. Apesar de não tê-lo visto jogar, né? Mas pelo que a gente ouve falar de tudo, eu considero ele por ter sido o primeiro jogador, né, do futebol paranaense a ser convocado para uma seleção brasileira, ter sido titular de campeonato sul-americano com a seleção brasileira. Com certeza é o maior ídolo que o Atlético teve, um dos maiores ídolos em termos de goleiro e um dos maiores goleiros que o Atlético teve. É dos goleiros que eu pude ver e tive o prazer de poder jogar também foi esses que eu citei para você. Entendeu? Mas hoje, na atualidade, o Santos, o Flávio marcante, né, em função da conquista do primeiro Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense, o Santos pelas conquistas recentes, né, que o Atlético teve no ano passado, no ano atrasado, são atletas que deixaram e vai ficar marcado para a história do Atlético, o nome deles vai ficar marcado, né, o nome deles na história do Atlético. Seu Roberto, nós vamos fazer uma votação aí, né, para escolher quem que vai ser o melhor goleiro da história do Atlético. Queria que o senhor mandasse um recado e também, né, pedisse para a torcida votar para o senhor também.
Tomara que seja eu. Mas é uma disputa muito grande, tem muito. Vai ser bem difícil, porque leve grandes goleiros, a gente sabe. Mas só de a gente poder ser lembrado, né? Teve assim, recentemente, não sei, foi uma revista ou alguma coisa que também, se não me engano, foi a revista Placar, que tinha os maiores, vamos dizer, os clubes com as suas melhores equipes de todos os tempos, né? E o Atlético Paranaense teve o Caju, né, como goleiro, e eu tive um voto. Acho que eram 15 personalidades, 15 pessoas que votavam como da escalação dos times, e de votos como goleiro foram, não me falha a memória, foram 14 votos para o Caju e eu tive um. E esse voto foi do grande saudoso que a gente tem no coração como uma grande pessoa, foi o voto do seu Nilson Borges. Caramba, que eu que ganhei legal. o voto de gratificante, entendeu? Isso daí. Mas a gente sabe que o Caju foi uma lenda. Hoje nós temos Santos, que tem um jogador que eu gosto de ver. O Santos me lembra muito, né? Não é um goleiro espalhafatoso, um goleiro que regularíssimo, que não é de fazer muitas poses, mas tem uma colocação muito boa. Esse é o que eu gostava. Trabalhava muito colocação, esse negócio todo, não gostava muito de ficar fazendo ponte, de jogar, facilitava o máximo a defesa. Fale um pouquinho das características do senhor, então, até para o pessoal que mais novo relembrar, né? Lembrar como que era o Roberto Costa embaixo da trave. Era um goleiro bem tranquilo, bem calmo, confiante, né? Na nossa capacidade, na nossa condição, né, de goleiro, na nossa técnica, que dificilmente fazia muita ponte, era um goleiro que gostava de trabalhar muita colocação, trabalhava bastante colocação, estava sempre bem colocado, não era espalhafatoso, falava muito, um goleiro que falava, instruía muito, um goleiro de personalidade, que nunca foi de criar confusão, mas sempre ajudando os companheiros para poder melhorar. Esqueci também do nome de um goleiro também, que grande goleiro, que na época de 83 foi o campeão, que é o Rafael Camarota, né? Que também é um grande goleiro que foi do Atlético, também ele também. Mas essa era as minhas características, bem sossegado, bem tranquilo, esse que era importante. E passar tranquilidade para a equipe, né? Saber que lá atrás tinha uma segurança que eles podiam jogar tranquilo.